E na aula de hoje vamos ver o problema da parada, um problema que é indecidível, ou seja, não existe algoritmo que resolva esse problema, tudo bem? Não tem algoritmo ruim nem bom, não tem de nenhum jeito, tá? Então, como é que a gente mostra que não existe nenhum algoritmo que resolva um certo problema? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Então, o problema da parada é, né, você tem a entrada, que é um algoritmo, que ele dá a saída sim ou não, ou seja, ele está resolvendo um problema de decisão, ok? E você dá uma entrada para ele, tudo bem? Você tem um algoritmo e uma entrada para esse algoritmo. A pergunta é: M para com a entrada W, ou seja, M vai parar com a entrada W, porque se ele parar é porque ele consegue responder sim ou não, tudo bem? Mas se ele não para, aí ele não consegue responder nada, tudo bem? Agora, um problema que é similar a esse, que é bem semelhante, tudo bem? Que é equivalente a esse, é o problema universal. Ele tem como entrada um algoritmo, tudo bem? Que tem saída sim ou não. Aí ele E tem um W também, que é a entrada de M, tudo bem que M aqui no caso é o nosso algoritmo. E a pergunta dele é se M aceita W, ou seja, será que se eu colocar para rodar lá em W, né? O W rodar em M, né? Será que ele vai ser sim? Será que ele vai responder sim lá para essa entrada? E aqui a gente percebe logo a equivalência, né? Ó, porque se eu respondo sim a essa pergunta do universal, né? Ou seja, é porque ele responde sim lá para a entrada. Logo, ele parou, né? Então eu sei que ele parou. Agora, se eu respondo não, tudo bem? M aceita W, isto é, responde sim com a entrada W. Aí, se eu falar não, pode ser que ele tenha parado e dito não, quanto também pode ser que ele simplesmente entrou em loop e não vai responder nada. Tudo bem? Porque aqui eu quero saber se ele só responde sim. Tudo bem? Se eu falo que ele responde sim, eu sei que ele parou e respondeu sim. Agora, ele responde sim, aí se eu digo não, ele não responde sim. Tudo bem? Então, isso quer dizer que ele pode ter respondido não, ou então que ele simplesmente não tenha parado, que ele tenha entrado em loop. Ok? E você percebe que isso é a mesma coisa lá do problema lá da parada, tudo bem? Porque lá ele pergunta se vai parar, tudo bem? Se parar, ele vai responder sim ou não. Se ele não parar, ele não vai responder nada. E aqui embaixo eu só consigo responder também essa pergunta se eu sei se esse problema para ou não. Tudo bem? Porque se eu não sei se ele para, né, ou não, então eu não tenho como responder essa pergunta. Será que ele vai responder sim? Aí eu digo, não, mas eu não sei nem se ele vai parar, entendeu? Porque para ele responder sim, ele tem que parar uma hora, né? Então aqui de fato a gente percebe que são problemas equivalentes, tudo bem? O problema da parada e o problema universal. Então, se eu mostrar que não tem algoritmo para um, então não vai ter para o outro também não. Ok? Então, aqui eu vou mostrar, no caso, que o problema universal ele é indecidível, tudo bem? Então, aqui a gente vai ganhar também que o problema da parada também ele vai ser indecidível, tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso teorema, tudo bem? Então, é, o problema universal é indecidível, ou seja, não existe algoritmo que resolve esse problema. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente prova que não existe algoritmo nenhum que resolva um certo problema? Ok? A técnica de demonstração que cai muito bem aqui é a por contradição, né? Então, a gente vai supor que existe um algoritmo e vai ter que achar algum problema lá, tudo bem?
nessa existência, tudo bem? E aqui no caso a gente vai concluir, né, que se existe de fato esse algoritmo, aí a gente vai fazer outro algoritmo que vai depender exclusivamente desse, ou seja, se esse aqui existe para resolver o problema universal, então esse novo que a gente criou, ele de fato ele vai existir também. Só que a gente vai concluir que é um absurdo ele existir. Então, se é um absurdo ele existir, existir esse algoritmo para o problema universal também vai ser um absurdo, ou seja, ele não vai existir. Ok? Então a gente vai entender um pouco melhor durante a prova, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente provar, a gente vai provar por contradição. Então, por contradição, suponha que existe um algoritmo que eu estou chamando de H, que resolve o problema universal. Isso é, quando você coloca o M e o W dentro lá do H, a gente vai ter que vai ser sim se o M aceita o W, tudo bem? E não em caso contrário. Ou seja, né, ele vai responder não ou então ele não para. Ok? Então basicamente é isso. Agora eu vou criar o outro, né? Então, baseado em H, a gente vai criar um D, que é um algoritmo, que ele vai receber o código binário de M que é um algoritmo, ok? O M. E o que é que ele vai fazer, né? Ele vai responder sim se M não aceita esse código de M, tudo bem? O código binário dele. Tudo bem? Lá no computador a gente pode perceber o seguinte, né? De que tudo vai se resumir a um código binário, ou seja, a entrada de um certo algoritmo, a gente no final das contas pode pensar que é simplesmente um código binário. Então a gente simplesmente está pegando o código binário do próprio algoritmo, né? Aqui. Então, aqui esse D, né? Como é que vai ser, né? Como é que ele vai funcionar aqui, né? Como é que a gente pode ver aqui de uma forma mais clara? Então, se você pegar o D, aí você pega o, o código binário lá de algum algoritmo, ok? Então, ele vai ser sim se o M não aceita esse código binário, tudo bem? Se ele não aceita o código binário de M, ok? E não, claro, né? Ele não aceita. Ou então entre loop infinito, lembrando que é o M, né? O M não aceita o código dele mesmo, né? Então você pega o algoritmo aqui dentro, né? Você tem o D aqui, ok? Então você tem o D. Aí você pega e entrega o código binário lá do algoritmo. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o próprio algoritmo e vai colocar o código binário dele para ver se ele aceita ou não. Ok? Aí aqui no caso ele diz sim se o M, né, o algoritmo, ele não aceita o próprio código binário dele, ou então ele entra em loop infinito, ok? E não, né, se o M não aceita, aliás, se o M aceita o código dele, tudo bem? Eu tô invertendo essa ideia, né? Tipo assim, se um aceita, o outro rejeita, e se o outro rejeita é porque o primeiro aceita, né? Isso aqui propositalmente porque isso aqui vai dar problema, entendeu? Então aqui, ó, a gente percebe que o quê, né? Que se o H existe, então o D existe. Claramente, essa implicação aqui ela é verdadeira, tudo bem? A gente pode notar, né? A gente pode fazer também isso aqui para a gente ver, né? Que o D, né? Basicamente ele tem um H e onde tem sim a gente está respondendo como não e onde a gente está colocando não ele está respondendo como sim. E o que a gente está fazendo é só colocar o M, que é o próprio algoritmo, e o código dele, que é o H, né? Sendo a entrada dele mesmo, tudo bem? Então, basicamente, o D é isso daqui,
Tudo bem? Então, não tem como dizer que essa implicação aqui ela é falsa, tudo bem? Ou seja, ela é verdadeira, tudo bem? Então, o que é que a gente vai concluir? Que é impossível isso aqui ser verdadeiro, o D existir, ou seja, ele não pode existir. E se ele não existe, então eu vou concluir que o H também não existe, tudo bem? Isso aqui é só tabela verdade, ok? Então, toma essa primeira sentença aqui. H existe sendo P, e essa segunda, o D existe sendo Q, tudo bem? Então, a gente sabe que o P implica Q, quando a gente bota lá na tabela verdade, né? Então, você tem verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Você tem verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A única linha que é falsa aqui é a linha 2. Todas as outras linhas, elas são verdadeiras. Como eu sei que essa implicação ela é verdadeira, ok? Ela evidentemente é verdadeira, então eu sei que essa linha 2 aqui ela não ocorre. Ou seja, porque eu sei que a implicação ela de fato é verdadeira. Aí o que é que eu vou concluir aqui? Eu vou concluir que o D não existe. Ou seja, que a segunda sentença ela é falsa. Então o que ele é falso. Então a única linha que tem aqui que o que é falso é essa última linha aqui. Então se você mostrar que o que é falso, como a implicação ela é verdadeira, então você vai ter que o H ele não vai existir também, porque ele tem que ser falso obrigatoriamente. Tudo bem? Então agora a gente vai simplesmente concluir que o D não existe. Então, aqui, para a gente ver que vai dar problema, é simplesmente perguntando, né? Qual a saída para D quando você coloca ele mesmo, né? Você bota o código binário dele, que é o do próprio D. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser sim ou não? Será que ele vai responder sim ou será que ele vai responder não? Então vamos aqui analisar, ok? Então, se ele der sim, então isso quer dizer que o D não aceita D, o código dele que é D, ok? Então o D ele não aceita D. Mas o D não aceitar o D, o código dele mesmo, então isso quer dizer que o D, quando eu coloco o D, ele é igual a não, ok? Por quê? Porque o D não aceita o código binário dele, que é o D. Tudo bem? Esse código binário dele aqui. Ok? Então, isso quer dizer que quando esse cara aqui é igual a sim, o D do D é igual a sim, é porque o D do D é igual a não. Isso que a gente já percebe que é um absurdo. Porque se ele responder sim, é porque ele responde não. Isso aqui não pode, tá? Então, e a mesma coisa para o não, né? Ó, se ele responde não, é porque ele diz que o D aceita o código dele mesmo, ok? Só que o D aceitar o código dele mesmo quer dizer que o D do D é igual a sim, tudo bem? Quando você bota o código binário lá dele, lá ele vai responder sim. Ou seja, quando ele responde não, é porque ele respondeu sim, mas ele não pode responder sim e não ao mesmo tempo. Tudo bem? Então aqui está falando o quê? Se ele responde sim é porque ele respondeu não, e se ele respondeu não é porque ele respondeu sim. Isso aqui é um absurdo, né? Porque ele só pode responder sim ou não, ele não tem como responder os dois, né? E aqui está falando exatamente que ele vai responder sim se ele respondeu não. E também se ele respondeu não é porque ele respondeu sim. Ok? Então isso aqui é um absurdo, né? Logo, o D não pode existir, tudo bem? E, portanto, H também não existe. Então, não tem como H existir. E aqui a gente conclui a nossa demonstração, tá, gente? Então basicamente, esse foi o conteúdo aqui da nossa aula de hoje, tá? Agora, só para a gente pensar nisso daqui, tudo bem? Com relação às outras aulas, porque é o seguinte, quando eu estava falando lá de NP completo, né, eu falei que a gente não conhecia nenhum algoritmo que seja polinomial para um problema que ele é NP completo, né? Lembra que quando você mostra que um algoritmo ele é NP completo, a gente não conhece nenhum algoritmo polinomial
para aquele problema, tudo bem? Quando aquele problema ele é NP completo, tudo bem? É o problema que é NP completo, não é o algoritmo não, tá? Então aqui a gente mostra uma forma de que não existe nenhum algoritmo, nem bom e nem ruim, tudo bem? Quando a gente mostra que um problema ele é NP completo, então, de modo geral, a gente pega problemas que a gente já sabe que existe um algoritmo que resolve esse problema, tá? Só que a gente só conhece algoritmo ruim, é só algoritmo exponencial, a gente não conhece nenhum algoritmo polinomial. Tá? Então, aqui é um pouco diferente, né? Porque aqui não existe nenhum problema de nenhum jeito, né? Que resolve, né? Nem bom e nem ruim. Então, meio que essa técnica aqui, né? De você mostrar que não tem nenhum certo algoritmo, né? Ela não funciona muito bem lá para aquele caso, né? Lá do NP completo. Porque uma forma de você mostrar que é diferente, né? Que o P ele é diferente de NP, é você mostrar que não existe nenhum algoritmo polinomial para um certo problema NP completo, né? Porque se você não mostra para que não existe para um certo NP completo, então não vai valer para nenhum outro, né? Mas lá o fato é que a gente sabe que existe algoritmo sim, né? É, mas eles são ruins, né? A gente não sabe até hoje, na verdade, se é a gente que não é esperto o suficiente para achar esse algoritmo polinomial, né? É, então, mas aqui, a ideia daqui de resolver esse problema, né? Ela é bem interessante para a gente tentar mostrar que não existe nenhum algoritmo polinomial. Só que isso é muito difícil, né? Você mostrar que não tem nenhum algoritmo polinomial, sendo que você sabe que existe um que é exponencial, né? E aqui também, né, a ideia de redução aqui para esses problemas que são indecidíveis, né? Então, se você mostra que dois problemas são equivalentes, né, como o problema universal e o problema da parada, né? Então você tem aquela transitividade que a gente tem lá nas reduções polinomiais. Então é meio que bem parecido, né? Se você pegar algum problema que você consiga alguma forma de reduzir, né? Vamos assim dizer, né? De você mostrar que existe uma equivalência, né? Então você mostra por transitividade que outros problemas também são indecidíveis, né? Uma última coisa agora, né? Para a gente falar um pouco sobre também problemas que são NP completos, que na verdade existem vários problemas que são NP completos que a gente quer saber como resolver eles da melhor forma, tudo bem? A gente não quer um algoritmo muito ruim que vai levar 100 anos para ser executado para saber uma certa resposta, tudo bem? Então existem várias outras técnicas, né? Existem vários outros tipos de algoritmos, né? Que ajudam nesse sentido, tudo bem? Por exemplo, você não quer saber com exatidão a solução de um problema, né? Então, tipo, você pode pegar algum algoritmo aproximativo, ok, que ele não vai, ele talvez te dê a resposta certa, mas é muito provável que não dê, né? Aquela resposta certa com exatidão como você quer. Mas talvez ele dê com uma certa aproximação. Olha, eu não te dou a certeza de que essa resposta aqui é a certa, tá? Mas ela vai ser gerada rapidamente, de modo rápido, ou seja, vai ser um algoritmo polinomial que você vai utilizar e você vai ter um grau de certeza, né? De que ela pode
pegar a tua solução que tu quer, mas também ela não vai estar tão longe, tudo bem? Então você pode utilizar esse tipo de algoritmo que a gente chama de aproximativo, né? Você dá lá um intervalo, olha, tá aqui nesse intervalo a tua solução ótima e o algoritmo ele tá pegando daqui. Tudo bem? Essas soluções que eu tô te passando. Existe também algoritmos probabilísticos, né? Que te dão com a certa probabilidade de certeza, né? Ah, tô com 97% de que essa resposta que eu tô dando para você, né? Ela vai ser certa, tudo bem? Então é outra forma. Também existem outros algoritmos aproximativos, probabilísticos, né? Mas eu não vou aqui me delongar muito não, né? Não só desses que vai te entregar com uma certa probabilidade, mas tem uns que são certos mesmos que utilizam probabilidade que são bem interessantes lá no final das contas, né? Enfim, tem várias outras técnicas também, tem heurísticas também, tá? Que são muito parecidas com os algoritmos gulosos, né? Tem meta-heurística também. Quando você pega algum problema de maximização, minimização, dá para você pensar em algum problema de programação linear, tudo bem? Aí tem programação inteira também. Tem vários outros métodos para você resolver esses problemas que são que são NP completos, tudo bem? Então assim, a gente faz um estudo em cima disso, tudo bem? Mas assim, esses novos problemas, né, essas coisas que eu tô falando aqui, algumas delas a gente vê na disciplina 2, né? Ou seja, o que seria PAA2. Então é isso, eu vou finalizar aqui agora, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe.